pessoal, estou aqui com um convidado muito especial, que é o amigo, o professor, o mestre Gianfranco. Gianfranco é um especialista na área de projetos, em várias outras áreas, e vem há algum tempo se envolvendo de maneira significativa no assunto LGPD. E aí nós montamos aqui uma proposta de croquis, um exemplo, um modelo de um começo de um projeto de LGPD, principalmente para que as pessoas tenham uma ideia de um ponto de partida, ou seja, para que não aqueles que ainda não têm nenhuma noção, que tenham aonde buscar um apoio, buscar uma orientação e, eventualmente, depois desenvolver-se mais com os detalhes específicos da sua organização, da sua empresa. Gianfranco, muito obrigado por aceitar o convite. Por favor, conte um pouquinho para nós aí de onde surgiu essa sua experiência. Nós tivemos um vídeo anterior, né? Já peço para você fazer um gancho com esse vídeo anterior para que a gente consiga desenvolver nosso papo rápido aqui com a nossa audiência. André Ricardi, sou seu fã, nós somos amigos já há um bom tempo, não sei nem o que dizer de tão feliz que eu estou em participar desse vídeo com você. Eu lhe admiro, você sabe disso, você é um dos grandes caras aí, respeitadíssimo no nosso meio, né? Parte da máfia italiana, que a gente brinca muito nesse respeito. Uma satisfação enorme estar aqui contigo. Assim, a gente tem trabalhado com a LGPD aí já há bastante tempo, logo que ela surgiu. Na realidade, a gente trabalha desde da GDPR, que é o regulamento europeu, né? Eu sou diretor do escritório brasileiro de uma empresa espanhola, que a gente trabalha com as diversas normas ISO e uma das nossas vertentes de produto, ela está relacionada especificamente com segurança de dados, e aí entra LGPD, GDPR, etc. Esse assunto tornou-se tão relevante, né, dentro aqui do nosso país, dentro do nosso Brasilzão, que eu acabei trocando o meu tema de tese de doutorado, inclusive. Antes eu estava estudando toda a parte de gestão de projetos na indústria 4.0, e em mais de 2019, ali, como a coisa estava crescendo bastante, eu até cheguei para o meu orientador e disse que ia mudar o tema para trabalhar com capabilidade de processos nesse contexto de LGPD. Ele quase surtou, né? Eu também, e a gente começou a trabalhar com isso. Uma das entregas, eu ainda não defendi minha tese, né? Hoje é 27 de fevereiro de 2021, né, que nós estamos gravando. Eu ainda não defendi a tese, espero que isso aconteça até o final do ano. Mas, André, um dos excertos, né, uma das primeiras entregas da tese foi uma espécie de uma ontologia, porque o que a gente tem visto, né, desde, assim, até para relembrar, né, as pessoas, a GDPR, que é o Regulamento Europeu, ela foi sancionada em maio de 2016 e entrou em vigor em maio de 2018, enquanto que a LGPD ela foi sancionada em agosto, de 2018 e entrou em vigor agora em setembro do ano passado, de 2020. Então, nós, como escritório de uma empresa europeia, nós já começamos a trabalhar com GDPR antes de LGPD, e desde que começamos a trabalhar com LGPD, nós vimos assim que os mais heterogêneos, os mais variados comportamentos das empresas, algumas assim com bastante informação, já com uma estratégia definida, e outras, André, elas sequer sabiam por onde começar. Então, como eu sei que você é um cara que também gosta de ajudar as pessoas, aí saiu esse primeiro excerto da minha tese de doutorado. É um modelo, né, que eu batizei de LGPD Canvas, que está no vídeo anterior, né, que você já deve ter feito essa edição. Né, assim, ele saiu da ideia de dar um norte inicial, de dar os primeiros passos, né, de ajudar, né, as empresas que sequer sabem por onde começar. Tanto que o finalzinho... Inclusive, né, me permita te interromper um pouquinho, inclusive recomendo, se alguém estiver assistindo esse vídeo sem ter assistido o anterior, que assista primeiro o anterior, porque senão vai ficar um pouco sem sentido, né? Perfeito, perfeito. E, assim, a grande entrega do Canvas de LGPD, ele é um plano de ação. Então, o penúltimo bloco dele está lá escrito plano de ação. Então, tem uma sequência de ações já priorizadas, que são as primeiras ações, e a ideia é transportar essas primeiras ações lá do Canvas de LGPD aqui para o Easy Life Canvas, que é esse nosso grande papo hoje, né, é fazer esse transporte. Legal. Vamos partir então para os detalhes. Vamos embora.
Partindo então agora, se você passou pelos passos do LGPD Canvas no vídeo anterior, você já tem uma boa ideia do que precisa ser feito. Aqui então seria o uso do Easy Life Canvas para que você consiga implementar essa importante estrutura, esse importante passo na sua empresa, que você consiga estar adequado à legislação. Então, seria um projeto para implementar a LGPD um pouco mais detalhado do que o ponto que nós chegamos no vídeo anterior. Então, aqui você tem, se você não conhece e quiser se aprofundar no Easy Life Canvas, aqui no canal Easy Life Canvas, nós temos uma playlist que ensina você a estudar, a entender, a conseguir utilizar o Easy Life Canvas. Então, aqui, o apelido do nosso projeto é LGPD Aspectos Práticos. Então, vou pedir agora para o Gianfranco e me ajudando aí a explicar cada passo, cada ponto, que seria nesse olho o objetivo do projeto. Seria, então, adequar a empresa, a sua empresa, à legislação, a LGPD. Então, os porquês aqui. Se você me Vamos permite, dar uma André, olhada, então, Gianfranco. Pois não. Se você me permite, só fazendo a conexão, lembrando que a LGPD ela tem uma característica transdisciplinar, né? A gente está falando de ações de revisão de processos, está falando de ações jurídicas, está falando de ações de tecnologia. Então, essas três coisas vão aparecer. Vai aparecer muita revisão de contrato, vai aparecer revisão de processo, né? Como é que a gente faz as coisas, e vai aparecer muita coisa de tecnologia. Então, essa é uma grande discussão, né, uma grande colaboração que a gente faz no sentido de deixar as pessoas alertas que vão acontecer essas três coisas. Desculpa te interromper. Bacana. Imagina, sempre, prazer. Então, aqui, primeiro porque seria adequar a empresa à legislação, né, que aí tem o número da lei certinho, dar uma satisfação ao... Pois não. Porque as empresas vão ter que se adequar, André. Então, assim, as pessoas até estão falando, mas é algo que o Brasil inventou. O Brasil não inventou nada, né? O Brasil está trazendo isso como consequência da aplicação da legislação europeia. O mundo inteiro está caminhando nesse sentido. Então, assim, as empresas vão ter que se adequar. Mas há uma discussão sobre algumas empresas que lá na Europa já deixaram de ter que atender a lei, ok, mas aqui no Brasil, por enquanto, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela não se pronunciou, então todas as empresas têm que se adequar, né? Aí, se você me permite, eu já vou dar os dois para os três porquês, né? Então, vamos lá no item 2, dar satisfação ao controlador e operador. Então, controlador é quem faz a aquisição dos dados, do titular dos dados. Então, a gente está modelando, quem assistiu o vídeo anterior, se não fez, por favor, assista, né? A gente está modelando uma empresa de e-commerce, né? Então, ela, quando o cliente faz o cadastro no website, essa empresa ela está agindo como controlador, ou seja, ela está fazendo a aquisição desses dados. Agora, a lei ela fala que controlador e operador, os dois respondem de forma solidária, ou seja, um precisa saber como é que o outro está fazendo essa proteção, como é que o outro está fazendo essa adequação. Então, por isso que nesse caso, quando a gente fala de teoria de stakeholders, né, a gente usa esse termo, né, da satisfação. Então, é que os dois lados consigam entender o que está sendo feito. E aí, o artigo 50 é o artigo que fala das sanções, André. Então, um dos grandes objetivos de qualquer processo, né, desse de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é apresentar evidências para realmente demonstrar de forma prática que está acontecendo alguma coisa que vai comprovar que a empresa está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esses três grandes porquês, na minha opinião, assim, são os mais importantes. Legal. E aí iríamos para os benefícios. Então, quais seriam os benefícios da nossa empresa de e-commerce aí, do nosso exemplo, nesse caso específico? Primeiro é mostrar, né, para os clientes, porque o cliente vai querer saber, dona empresa de e-commerce, como é que a senhora está fazendo a guarda dos meus dados, como é que está protegendo os meus dados. Né? Nós escutamos aí nesse início de ano, final do ano passado, assim, notícias terríveis no mercado a respeito de vazamento de dados. Então é muito importante que eu saiba, né, que o cliente saiba como é que a empresa está protegendo os dados dele. Né? A empresa, por si, ela quer evitar multas, quer evitar sanções, porque as multas, André, elas não são só dinheiro. Né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode pedir que a empresa, ela pode determinar que a empresa pare de tratar dados. Então, você imagina uma empresa de e-commerce, se ela parar de tratar dados, é quase pior do que uma multa. Né? Então, evitar multas e outras sanções.
E assim, demonstrar a adequação ao controlador operador, ou seja, o controlador e operador, os dois lados. A gente vai ver quais são os operadores. Então, aonde está guardado toda a parte de cloud, uma contabilidade externa, um RH externo, tudo isso são operadores, né, que eles precisam saber como é que as coisas estão e serão cobrados disso também. O benefício já foi. Bacana, bacana. E aí, para quem é da área de projetos, que nem nós somos, que seriam stakeholders ou as partes interessadas, quem precisa ou deveria ser envolvido nesse projeto? Perfeito, né? A NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é quem está olhando para tudo isso assim de uma maneira muito interessante, muito didática agora no começo, está dando todas as informações e todas as maneiras de proceder de uma forma assim muito é, muito didática. Eu acho que essa é a melhor palavra, muito pedagógica, né? Então, o controlador e operador, que a gente acabou de comentar, o próprio gerente do projeto de implementação, a gente adora colocar gerente de projeto, né, André? Tem que ter o gerente de projeto disso aqui. Tem que Né? ter. Os clientes são stakeholders e existe uma figura, né, que é o DPO, né, o Data Protection Officer, que ele pode ser uma pessoa, ele pode ser terceirizado, pode ser assim, tipo um síndico profissional, né? Você pode contratar uma empresa assim que vai fazer esse tipo de atividade. Todos os altos executivos da empresa, né? Isso depende muito de patrocínio, André. A gente já vai depois conectar, a gente sempre conecta stakeholder com risco, né? O grande, assim, eu acho que a grande motivação vem dos executivos e os funcionários, né? Porque os funcionários, de novo, se eles fizerem tudo certinho, ok, a gente está no bom caminho. Se os processos novos, né, ou a adequação dos processos não for acolhida muito bem pelos funcionários, nós vamos ter um risco muito grande. Stakeholders é isso aí. Perfeito, perfeito. E aí, quais são as necessidades, as principais expectativas dos envolvidos? Legal. Aí, a implantação, porque a gente está falando até agosto de 2021? Porque a lei ela entrou em vigor em setembro de 2020, mas a grande multa, né, que entra do artigo 52 em diante, ela vai passar a valer a partir de agosto. Então, a gente resolveu colocar um prazo a partir de agosto de 2021, mas eu quero lembrar quem está me ouvindo, quem está nos ouvindo, né, que já existem todos os dispositivos legais, né, para realizar sanções. Então, a própria Constituição Federal, Estatuto de Criança e Adolescente, assim, existem vários dispositivos que já foram usados, né? Depois a gente pode dar exemplo, se alguém se interessar, inclusive, depois você coloca meu e-mail, coloca o site da Intedia também, www.intedia.com, né? Intedia é com o último é Y ali, tá? A gente está à disposição, mas a gente tem que esclarecer essas coisas. A outra necessidade ali é respeitar o orçamento, né? Então a gente colocou, nem colocou um valor ali, até era para colocar um valor fictício, mas olha só, o mitigar risco jurídico do artigo 52, né? Do 50 e do 52 são os artigos mais importantes. Até é legal a gente completar ali e colocar 50 e 52. Aí entra o que eu tinha Já comentado vamos lá completar no já? começo. Isso, coloca 50 e 52. Pronto. E mitigar o risco de ataque, invasão ou vazamento. Aí entra, né, vou relembrar o que eu comecei falando, né, a transdisciplinariedade da LGPD. Então, a gente está falando na parte jurídica, a gente está falando na parte tecnológica, a gente, né, então, pô, ataque, invasão, vazamento, esse tipo de vocabulário ele vai entrar no dia a dia normal de todo mundo. Né? Ataque é algo externo, né? Invasão também, e vazamento, eu costumo dizer que o inimigo está dentro. Né? Não só o inimigo mal intencionado, aquele que vaza dados vendendo, mas o inimigo bem intencionado, aquele que só fez uma burrada. Né? Mas só que a burrada dele acabou expondo dados. Né? De qualquer maneira, é inimigo, né, André? Sim. Mitigar o risco na transferência de dados, né, para os outros operadores, de novo, né, é na transferência. O operador e controlador, os dois são corresponsáveis. Então, se eu estou trafegando dados, a gente tem que cuidar muito para que não haja, né, esse ataque, essa invasão, esse vazamento na transferência de dados. Né? E atender todas as demais necessidades. Aí, volta lá no vídeo, dá uma olhadinha e vê que ficou bem completinho o vídeo que a gente fez antes lá. Ele ficou bem legal para entender esse item 6, que são todas as demais necessidades. Relembrando, acho que eu estou até chato, estou falando pela quinta vez, mas
necessidades transdisciplinares. Tem jurídicas, tem Sim. necessidades tecnológicas e de gestão de processos. Vamos no que, André? Legal. O que precisa ser entregue aí? Isso. Aqui saiu direto do penúltimo campo lá do LGPD Canvas, tá? Então, é basicamente o plano de ação. Então, a gente justamente gerou o LGPD Canvas para fazer um brainstorming, né? Só que um brainstorming absurdamente estruturado, e a Sim. gente já fez uma priorização, né? Então, aqui já está priorizado, são 11 itens que eles saíram direto do penúltimo campo lá do LGPD Canvas. Então, olha só, rede, firewall, parte de tecnologia, backup é tecnologia, consentimento estruturado, opa, aí a parte jurídica, registro estruturado, olha só, registro vai abranger parte jurídica, né, como fazer, o que fazer, né, como fazer é processo e aonde fazer tecnologia. Então, no caso de registro, eu tenho aquela transdisciplinaridade que eu acabei de falar. Contrato de terceiro revisado. Imagina, revisar contrato de todos os terceiros. Todo Tá? mundo. Todo mundo, porque lembra, né, controlador e operador, os Sim. dois respondem de forma solidária. Então, isso tem que estar refletido no contrato. Né? Isso Tá. tem que estar explícito, essa corresponsabilidade. Né? Contrato de funcionário, opa, então o funcionário vai ter que dizer, né? Ele sabe que ele não pode fazer mau uso dos dados a que ele tem acesso dentro da companhia. Então isso tem que estar muito claro. Todas as bases legais revisadas, né? Então entram todas as bases legais da LGPD, modelos de relatório. Então, assim, legal, aconteceu um vazamento. O que você vai fazer? Pô, tem que ter um modelo de relatório para usar. Né? Aconteceu, o cliente quer saber como é que o dado está sendo armazenado. Tem que ter um modelo de relatório para isso. Então, uma documentação, né? Aí, então, deixa eu fazer o merchandising de novo, aí a gente ajuda a fazer isso aqui também. Né? O relatório de Legal. impacto, isso é algo que está na lei, isso a gente ajuda a fazer também. As Tá. auditorias, né, André? Aí só as auditorias já são quase que projetos dentro de projetos, são subprojetos aí Tá. dentro. Né? A gente costuma dizer que vai ser o mundo das auditorias, porque eu vou fazer auditoria de e em, né? Ou seja, eu vou fazer auditoria nos meus fornecedores e provavelmente vou receber auditoria dos meus clientes nesse sentido, tá? Ou seja, hoje a gente acompanha, né, por exemplo, os grandes escritórios de advocacia que fazem cobrança para os grandes bancos, né, os bancos auditam os escritórios, tá? Para saber se eles estão ok, ou seja, está sendo auditado. Né? E eu vou auditar o meu fornecedor de cloud, por exemplo, para saber se ele está também fazendo tudo certinho, né, que não vai me prejudicar. Né? Então, Legal. ali o fornecedor de cloud, por exemplo, certificado numa ISO 27001, numa ISO 27701. A ISO 27001 ela fala de segurança de dados, e a 27701 é uma ISO nova, ela é de novembro de 2019, e ela fala especificamente da parte de privacidade. Né? Então, a 27701, se eu estiver na Europa, eu vou falar de GDPR, se eu estiver na Califórnia, eu vou falar de CCPA, se eu estiver em Washington, eu vou falar de WPA, se eu estiver no Brasil, eu vou falar de LGPD. Né? Então, a 27701, ela garante que você está aplicando a legislação local. Né? O raciocínio de lei é um, raciocínio de norma é outro. Né? Mas é muito importante essa certificação para, né, mostrar que está aderente às melhores práticas. Inclusive, o artigo 52, no parágrafo 4º, se eu não me engano, ele fala que uma das coisas que alivia uma sanção, né, é você estar aderente a boas práticas. Então, assim, a certificação ela é um negócio absurdamente importante no sentido de mitigação de risco jurídico, viu, André? Acabou que eu estou Legal. falando pra caramba, não sei nem como é que É está o isso aí, tempo aí. você que é o Você, convidado, você que é o você me avisa expert no aí. assunto. Não, Né? vamos lá. Condições. Aqui, para quem nunca viu o Easy Life Canvas, a gente coloca em condições nos termos de gestão de projetos, aquilo que de alguma forma pode influenciar o projeto, e aí nós classificamos em riscos positivos ou negativos, ameaças ou oportunidades, premissas e restrições. Se alguém não tiver esses conceitos e quiser consultar lá nos vídeos que eu comentei do Easy Life Canvas, lá eu faço uma explicação, e aqui nesse arquivo modelo que eu vou disponibilizar para vocês, também tem aqui ao lado uma explicação rápida aqui no slide 5, que é o anterior, sobre o que é cada um desses itens. Vamos lá, Gianfranco. Sensacional, né? Sensacional. A premissa, né? A premissa é algo que a gente não tem certeza que vai acontecer, é uma hipótese, né?
Mas Perfeito. ela pode, inclusive, acabar com todo o projeto se os envolvidos não entenderem a mudança cultural. Então, isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia na empresa, assim, não, mas eu já faço isso há 20 anos. Ok, se o senhor continuar fazendo assim, como o senhor faz há 20 anos, o senhor vai tomar multa, né? O senhor vai, Sim. né? Se for um Não dá. e-commerce, pode deixar de operar, né? Pode deixar de operar, só isso, né, que pode acontecer. Sim. Então, a gente costuma dizer nas aulas, né, que o ser humano é o maior risco do projeto, né? Se ele quer Sem que dúvida. aconteça, acontece. Se ele não quer que aconteça, simplesmente não acontece. Sim. Então, essa é uma das barreiras culturais que a gente enfrenta, né, demais, né? Realmente que as pessoas se envolvam e mudem, né, a cultura. A data limite, né? Então, uma restrição é uma certeza, né? A gente sabe que a data vai acontecer, que o budget esteja aprovado, né? O 4, o que está acontecendo? Esse é um negócio interessante. Por que a regulação ela é uma premissa? Porque a NPD ela acabou de fazer uma consulta, lembrando, né, hoje é 27 de fevereiro de 2021, ela acabou de fazer uma consulta popular, né, a respeito de pequenas empresas que tratam com pequena quantidade de dados, e a NPD ela está fazendo a regulação, ou seja, ela está fazendo ajustes da LGPD. E Tá. ela vai começar a lançar essas regulações, André. Então tem muita coisa que hoje é verdade, que amanhã pode, não é que vai deixar de ser verdade, mas ela vai ser ajustada. Então, a gente está falando algumas coisas que, de novo, hoje valem, hoje é 27 de fevereiro de 2021, mas com a regulação pode ser que ela fique um pouco diferente, o que é normal. Isso aconteceu Sim. na GDPR, né? A gente acompanhou. De novo, a GDPR entrou em vigor, foi sancionada em maio de 2016 e entrou em vigor em maio de 2018. Então, de 2018 para cá, a Europa sofreu todas essas regulações que nós aqui no Brasil não sofremos ainda, né? Então, Entendi. isso é muito, muito importante lembrar, né, que a regulação usada é a vigente. Então, pode ser que amanhã entre uma regulação nova que altere alguma coisa. E isso vai alterar o nosso projeto. Por quê? Porque a regulação mudou. Tá? Então, é Legal. Então é muito importante que isso fique claro. importante quem estiver assistindo o vídeo, então, se precaver e conferir se continua valendo aquilo que nós estamos dizendo aqui, né? Para se Exatamente. atualizar. O site da NPD é muito bem cuidado, ele tem informações assim muito precisas, muito atualizadas. É legal estar sempre consultando lá, né? É, Bacana. aí entra a ameaça, né? Vindo direta dessa premissa, a regulamentação com alto impacto, né? Então, isso é algo que a gente precisa ficar muito, muito atento. E uma coisa que eu gosto de falar, né, a gente usa um termo lá na Intédia que é esforço de foco. Ou seja, a empresa provavelmente já fez um monte de coisas, né? Então a gente aproveita essas coisas que a empresa já fez, mas dá foco no que ela não fez e aproveita, né, essa maturidade que ela já atingiu, né? Então, que legal que você já fez tudo isso. Então isso aqui a gente, se não precisa mexer, não mexe, só vai, ou se precisa já vai melhorar um pouco, mas o que está feito e é legal, ok, deixa feito, só vamos mexer no que está gerando um alto risco ou está com quase nenhuma maturidade. A gente usa esse conceito de maturidade também, tá, André? Então, esses 6 aqui, eu acho que vale a pena, né? Como valeu a pena quando a gente montou aqui, eu gosto de deixar ele bem claro, né, para todo mundo. Legal. E aí agora nós vamos pensar aqui naquelas entregas que nós fizemos lá no setor 5, e aí você fez uma sugestão de fases para que a Isso. gente faça essas entregas, né? Assim, para não cansar o pessoal, né, todo mundo vai conseguir ler ali, mas eu dividi ali em duas grandes fases, que seria uma fase de infraestrutura de TI e outra de análise jurídica. Mas lembrando, né, que a fase de processo de gestão ela está permeando todas as fases. Então seria uma fase 3 meio que sobreposta às outras duas, tá? Ou seja, Entendi. aquela transdisciplinariedade, né, que eu acho que eu estou falando pela 8ª vez, cansando, né, os teus ouvintes aí, mas eu acho que vale a pena lembrar. Essa transdisciplinariedade, ela precisa ficar muito clara, né, na cabeça de todo mundo. Tá, e aí aproveitando e destacando para o pessoal que então o que faria parte da fase 3, que ela é, como o Gianfranco falou, ela permeia aí o projeto todo, você tem principalmente essas 3 entregas aqui, que são os modelos de relatório, relatório de impacto e as auditorias sendo executadas. Perfeito.
em paralelo a essas duas fases, né? De repente eu adiantei ali na explicação, mas só lembrar que o processo de gestão ele vai estar envolvido em todos os itens, no 1, 2, 3, 5, no 4, no 11, vai estar envolvido em todos os outros itens que foram mapeados aí. Legal. E aí podemos ir para o como já, não? Ou Opa, quanto, vamos lá. Aí a gente aí jogou, né, teriam... alguns valores ali para cada fase, mas são valores fictícios, né, só para a gente colocar alguns custos. E é legal de colocar que alguns custos são em dinheiro, mas outros são em hora homem, né? Eu sempre, quando dou aula de projeto, falo para o pessoal assim, por favor, né, registra o custo de hora homem, hora mulher, né? Pode colocar do jeito que for conveniente, porque você já determina o esforço, né, para realizar aquela tarefa. Às vezes você não precisa transformar em dinheiro, né? O que interessa saber é quantas horas mesmo, né? E de que tipo de pessoa, né? É um especialista em segurança, é um analista jurídico, que tipo de mão de obra e quanto, né? Qual é o esforço de cada uma daquelas fases. Esse lembrete é bem interessante. Bacana. Eu queria mostrar para o pessoal que isso é um modelo, esse modelo Easy Life Canvas LGPD. Tem o link aí embaixo do vídeo no YouTube, você pode acessar esse modelo e pode utilizá-lo à vontade, ele está liberado de minha parte e também do Gianfranco. Lógico que ele não é um projeto completo, ele não tem todos os detalhes com os quais você precisa se preocupar, é um ponto de partida, como nós falamos no começo do vídeo, para que você não saia do zero, para que você possa entender pelo menos os principais aspectos. E aí nesse modelo existe, como eu havia falado, deixa eu só diminuir o zoom aqui, tem uma explicação, então, de cada passo, né? Então tem aqui como você faz para fazer a cópia, para que você possa utilizar, aí você vai ter um arquivo seu, você pode compartilhar com outras pessoas. Tem aqui uma explicação também de como é um conceito geral do Canvas, tem aqui o passo a passo, e aqui é onde a gente estava trabalhando aqui, que é o Canvas mesmo, tem também um link aqui para uma página que tem toda uma explicação e alguns exemplos do Canvas, e tem também para o canal do YouTube, tem o link aqui direto para você. Nós vamos deixar na descrição também o link para contatos do Gianfranco, da empresa dele, o contato dele por e-mail, outros canais. Tá? Então, se você precisar de ajuda com a LGPD, você pode falar com o Gianfranco. Se você precisar de ajuda com a implementação do projeto, fazer acontecer, pode ser com ele, pode ser comigo. Se precisar implementar um PMO também, a minha empresa também faz isso. Tá? Estamos à disposição. Se você quiser só tirar uma dúvida, pedir um conselho também, a gente faz isso com o maior prazer. Vamos depois tomar uma cerveja juntos e a gente compartilha. Cerveja virtual por enquanto, né? Porque sem dúvida, enquanto sem não dúvida. tem todo mundo vacinado, nós vamos precisar ficar cada um por enquanto no seu canto. Mais André, alguma coisa, Gianfranco? Não, muito bem falado. Só lembrar que isso assim é um esboço inicial, tá? É só para a empresa saber por onde começar. Isso está longe de refletir a complexidade de um projeto de adequação, né? Isso não representa a nossa forma de trabalhar, né? Como eu falei, isso é um excerto lá da minha tese de doutorado que eu resolvi, né, passar para a comunidade para que as empresas consigam, né, pelo menos ter uma ideia de por onde começar, porque, né, relembrando, a gente escutou muito assim, pô, Gianfranco, eu não tenho ideia por onde começar. Legal, então agora você tem uma bela ideia de por onde começar, mas de qualquer forma ele não representa a complexidade de um projeto real desse. E você pode utilizar o LGPD Canvas, o Easy Life Canvas como ferramentas, como metodologias, técnicas de apoio aí para que você consiga realizar o seu projeto. Nós estamos à disposição. Eu tenho certeza que a comunidade agradece muito a colaboração aí, compartilhar o conhecimento que foi a ação que partiu do Gianfranco. Muito obrigado, e eu pessoalmente te agradeço demais. Aproveito para dizer que a admiração é recíproca, também te admiro muito, não só como profissional, mas como pessoa. Você é um cara gente boa demais. Obrigado, querido, por ter aceito o meu convite, por ter trazido esse conhecimento todo aí para a nossa audiência. Saúde e muito sucesso para você. Bacio, grazie. Bacio.